Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu trouxe novamente, esse podcast. Eu tava com saudade, nem sei se eu posso chamar de podcast, mas eu tô sozinho, então eu vou apenas falar as minhas impressões sobre o filme, o que eu achei. Queria muito trocar essa ideia com vocês, fiquei com vontade de gravar depois que eu assisti e... é algo que eu gosto, bastante de ver, Eu gosto de ver vídeos das pessoas comentando sobre o filme, as críticas, e eu gosto de ver diferentes pontos de vista. E queria trazer aqui o meu para vocês, Talvez vocês também gostem, de ver opiniões diferentes, ver a opinião das outras pessoas sobre o filme, a gente comentar um pouquinho. Quem sabe eu consigo acrescentar algo que ainda não foi dito, Se bem que na internet aí a gente acha sobre o filme tudo quanto é assunto, Tem gente agora que é expert em Sondheim, Sempre viu Sondheim e por aí vai. Mas vamos começar aí, falando um pouquinho justamente do Sondheim, Sondheim, eu conheço ele desde a minha adolescência, quando eu assisti A Noite Alucinante, Principalmente a parte 3, A parte 3 é mais galhofa, a parte 3 tem mais humor, ele não é tão terror assim, por mais que tenha elementos, ele é mais uma aventura, Então ela passava tranquilamente na sessão da tarde, diferente, do Evil Dead, de Uma Noite Alucinante, o 2, por exemplo, Que aí já é bem mais gore, que tem comédia, mas tem muita violência também. E eu acredito que por isso que eles não passavam na sessão da tarde esse filme em si, Mas o 3 ali eu tive o contato com o Ash e com todo o universo, de Evil Dead na sessão da tarde. Cresci vendo várias vezes, toda vez que passava eu assistia, muito divertido. E uma das coisas que mais me impressionam, assim, eu sempre fiquei muito impressionado com o esqueleto, O esqueleto sempre me deu muito medo, o esqueleto humano sempre me deu muito medo. E é algo que no Evil Dead, lá na Noite Alucinante 3, tem bastante, Tem bastante as guerrinhas lá dos esqueletos. Então é um filme que, na minha memória, ele tem ali... um lugar privilegiado ali na minha memória, algo que eu gosto bastante. Depois, claro, quando eu fui ficando mais velho, eu conheci os outros filmes do Sondheim, Principalmente os primeiros. Para minha surpresa, um filme que eu tinha assistido há tanto tempo, o Darkman, com o Liam Neeson novinho, é também do Sondheim, Então, depois disso que eu fui ficar sabendo que o Darkman também era do Sondheim. E aí eu tive, o contato com o Evil Dead, as duas versões, o Evil Dead 1, e o 2. Pra falar a verdade, você que ainda não sabe, o 1 e o 2 são a mesma coisa, é o mesmo filme. Só que o 1 é com baixo orçamento e o 2 é com orçamento, A história é tão interessante que depois ele refilmou o 2 lá com um dinheiro a mais para poder ser mais comercial. Então o 1 e o 2 são basicamente a mesma história, só que o 2 tem ali um orçamento, para poder fazer tudo que o Sondheim queria na época. E depois lançaram, o Evil Dead, o próximo, que aí se tornou Uma Noite Alucinante 3. Aqueles títulos nacionais, que a gente vai lá entender por quê. Depois disso, claro, nós temos os 3 Homem-Aranhas e um grande destaque pro primeiro. O primeiro Homem-Aranha foi... Nossa, eu lembro de ir no cinema e ver e ter aquela experiência e foi assim arrebatador, Depois de ver X-Men, hoje um filme tão datado, mas eu também gostei demais, Nossa, eu tinha ali, tava no auge lá da adolescência e ver aquilo era incrível, era fantástico ver aqueles heróis na telinha, na telona do cinema. Então, o 2, quando chegou o Homem-Aranha 2, pra mim foi o ápice. É um filme, não é nem um pouco datado, é um filme que até hoje desperta ali
grandes sentimentos, emoções. Foi um filme marcante para uma geração. Ele está na minha cabeça, assim, eu lembro do filme, né, de ponta a ponta. Gosto muito do Alfred Molina. O Alfred Molina, eu não sei se foi logo em seguida, mas eu lembro que eu tinha visto Frida no cinema e gostei muito do Molina, e depois ver ele como o Dr. Octopus foi muito legal e marcante, me marcou bastante. O 3, né, não é assim lá grandes coisas, na época foi bem legal também. Hoje a gente fala que não é grandes coisas, porque eu acho que é meio unânime, né? A gente, depois de tantas histórias, a gente realmente sabe que o 3 não foi muito legal. O Sanheim depois fez Oz. Eu não lembro o subtítulo. Com James Franco, né? Eu gostei bastante do filme, tá? Gostei bastante do filme. Eu assistiria qualquer coisa que o Sanheim fizesse. Mas foi bem comum, né? Nada marcante. Tanto é que muitas pessoas nem colocam o Oz quando tá falando de Sanheim. Em compensação, o seu próximo trabalho, e aí foi o último, né? O último trabalho, e que fez com que ele ficasse, se não me engano, 9 anos afastado, foi Arraste-me para o Inferno, que eu lembro direitinho, né? Um comentário que eu fiz, que o Sanheim é tão bom que ele faz terror com o sol. Ele faz terror de manhã com o sol batendo no quarto. Então, ele é tão foda, que ele filmou uma das cenas mais, assim, aterrorizantes e que você ficava ali apreensivo. E de manhã, né, era a parte da manhã e o sol ainda estava batendo dentro do quarto, né? Um filme que tem um final, assim, imprevisível. Eu me surpreendi demais com o final do filme. É um tipo de final que eu adoro, um final, assim, subversivo, né? Ele não tem dó mesmo. Então, Arraste-me para o Inferno. Fica aí a dica, né? Eu já dei a dica de vários filmes aí do Sanheim. Tenho certeza que muita gente vai procurar os filmes, né? Principalmente as pessoas mais novas que nem sabiam que ele existia. E agora vai procurar, né? Vai procurar lá Evil Dead, vai procurar a série do Ash, né? O Ash se tornou um ícone. As pessoas faziam embates imaginários do Ash com Jason, Ash versus Fred Krueger. Então o Ash se tornou também um símbolo, né? Com aquela mão de motosserra, virou um símbolo. Tem a série, né? Que é produzida pelo Sanheim. Se não me engano, tem na Stars. Eu acho que é isso. Num desses streamings aí tem. Se não me engano, é no Stars. Eu posso estar enganado, mas é só procurar que você sabe, né? É só dar um Google aí que você vai achar em qual stream tem a série do Ash. Muito legal, tá? Muito, muito legal, muito bem feita. E o Ash, né? O ator, o Bruce Campbell, né? Fez bastantes pontas nos filmes do Sanheim. Ele aparece em todos os Homem-Aranha. E também aparece agora, né, no Multiverso da Loucura, aquele carinha que fica batendo a mão no rosto, né, que não controla a mão. É inclusive uma piada, né, do Evil Dead original, em que o Ash perde lá o controle da mão porque a mão é possuída. Então, eu aconselho vocês, né, essa nova geração, quem não conhece, ou mesmo, né, quem não conhecia, procure a filmografia do Sanheim, que vocês vão identificar, assim, quadros, posicionamento de câmera, linguagem, cor. Vocês vão perceber que ele sabe o que está fazendo e ele imprime uma assinatura, né? Uma assinatura no filme, o que me deixou muito feliz. Continuando então, né? Falando de assinatura, sem dúvida, é uma das coisas que mais me chama atenção nos filmes da Marvel. Eu sou apaixonado pelo universo Marvel, eu acredito que muita gente também. Eu fico imaginando, né, a nova geração que cresceu com os filmes. Eu já era velho quando estreou o Homem de Ferro, né, já estava ali na casa dos 20 e poucos. Mas eu fico imaginando, né, a criança ali de 10 anos crescendo, né,
com o Marvel Studios. Deve ter sido uma experiência, assim, marcante de vida, da vida toda, né? Mas eu também sou muito fã, e uma das coisas que mais me chama atenção, né, na filmografia da Marvel é realmente o autoral, né? Quando a gente percebe que o filme ele é autoral. O Homem de Ferro 1 eu percebo muita coisa autoral ali, de cinema independente até, né? Lembrando que o primeiro Homem de Ferro foi feito ali pela Marvel sem estúdio nenhum por trás, não era da Disney ainda. Eles fizeram parceria com distribuição, se não me engano, pela Universal. Então era uma coisa assim bem... o Jon Favreau, né, que é hoje um nome gigante na indústria, Jon Favreau teve ali total liberdade ali de fazer o seu filme. E então eu acho, né, que o primeiro Homem de Ferro ele é bem marcante, porque além de ser o primeiro filme, ele é bem autoral também. Não gosto do segundo filme, não gosto do Capitão América 1, não gosto do Thor 1, né? E aí a gente vai para sequências, né? Uma sequência que me marcou bastante também foi a do Capitão América Soldado Invernal, que para mim é ali top 3 dos filmes da Marvel. O Capitão América Soldado Invernal para mim foi uma inovação, né? Eu não esperava por aquilo, eu não esperava que a Marvel pudesse imprimir um tipo de filmografia, e começou ali a introduzir subgêneros dentro dos seus filmes, né? Capitão América Soldado Invernal é um filme de espionagem com uma ação crua, né? Você tem ali porradaria mano a mano, sem nada de esse negócio de super raio, e uma história mais pé no chão. E eu gostei demais. Ali, né, os irmãos Russo, né, tiveram a introdução no universo Marvel. Todo mundo falava, né, que nossa, está trazendo o pessoal de Community. Mas eu lembro dos episódios que foram dirigidos pelos irmãos Russo, e são episódios que realmente imprimiam algo diferente na série. Tá aí uma dica também, se você nunca viu Community, pode assistir que você vai gostar bastante. Inclusive tem coisinha lá de multiverso também, tá? Esse conceito não é novo da Marvel. Ela já tem, né? Já tem vários outros filmes que fizeram essa brincadeira com o multiverso. Mas então os irmãos Russo ali colocaram uma ação diferente, cara, que me chamou muita atenção. O Soldado Invernal, pra mim, o Capitão América Soldado Invernal é pra mim um excelente filme, provando, né? A Marvel começou a provar que as suas sequências podem trazer algo novo e aí sim fazer sucesso. O Soldado Invernal fez assim infinitamente mais sucesso de crítica, de bilheteria, do que o primeiro Capitão América, né? Era ali realmente uma introdução, o Capitão América foi uma introdução, e o segundo pôde explorar melhor o Steve Rogers. Inclusive, né, eu comecei a ficar muito fã do Capitão naquele filme, né? Os Vingadores 1 já tinha lá uma simpatia muito grande quando colocaram ele finalmente para liderar, né? Se fosse outros tipos de estúdios, iam colocar o Homem de Ferro liderando, e igual fez, né, com os filmes dos X-Men, que Wolverine era o principal, o Ciclope lá era um Zé Ninguém, e eu fiquei com medo disso acontecer no cinema, mas não aconteceu. O Capitão ali assumiu a liderança, ele ficou ali com um papel tão importante quanto o do Homem de Ferro, e eu acredito que todos os Vingadores tiveram ali o seu momento de brilhar, e todos tiveram um peso importante igualmente, né? Então, o Capitão América Soldado Invernal, pra mim, é ali top 3, certamente, depois de Guerra Civil e Ultimato. É o meu terceiro filme, é o filme que eu mais gosto da Marvel. Eu lembro, né, que depois de assistir Thor Ragnarok, eu também comecei a perceber que eu vou gostar mais dos filmes que tem a assinatura do diretor, né? Quando trouxeram o Taika Waititi para imprimir a sua visão no Thor, e ali ele teve realmente uma certa liberdade, mais do que vários outros diretores. Não sei se foi porque os diretores não eram tão diferenciados, né? Os outros filmes são muito iguaizinhos, né? Você vê o Thor Mundo Sombrio, você praticamente nem lembra daquele filme. E o Thor, né, Ragnarok, foi assim muito autoral, trouxe o Taika.
E colocou também, né, bastante visão do Taika. E eu achei incrível porque a ação que o Taika coloca, todas as cenas de ação, desde a primeira cena com o Surtur, depois aquela guerra da Ela, arrasando Asgard, assim, usando aquele poder, né, de conjurar armamentos, de conjurar espadas, lanças e tudo quanto é coisa de corte, ela conjurando aquilo, caralho, não, foi bom demais, aquela cena foi assim, empolgante, e o Taika mostrou ali que ele é um excelente diretor também de ação. Tem também aquela cena icônica, né, da guerra, da batalha do Hulk com Thor, que foi assim, incrível também, e aquela cena final, né, com o Immigration Song, Led Zeppelin tocando ao fundo, caramba, ali o Taika brilhou. E também ali, né? Ali eu acredito que o Thor Ragnarok se coloca ali no meu top 10. Certamente no meu top 10. Tem também Guardiões da Galáxia, né? Que a gente teve ali, eu não... Né, era algo que o James Gunn, eu acredito, também teve bastante liberdade para trabalhar. Ele imprimiu a visão dele. Ele é bem autoral. E o filme é super marcante, inclusive é um dos preferidos de muita gente. Então você começa a perceber que quando o diretor ele imprime a sua assinatura no filme, quando o diretor coloca ali a sua visão e complementando a história, complementando o universo Marvel, são os melhores filmes, né? E isso acontece com o Multiverso da Loucura. O Sam Raimi assina o filme do começo, do primeiro frame ao último. O Sam Raimi não deixa nada por acaso. Toda a movimentação de câmera, você pode olhar, as movimentações de câmera são para contar a história, toda a identidade visual, as cores são características dele, a Nova York dele, se você assistir a Nova York dele agora e assistir a primeira Nova York dele lá no Homem-Aranha de 2000, você vai ver que é praticamente a mesma Nova York, os tons, as paletas, os prédios. Então, ele é bem autoral, gostei demais do que ele fez com o filme, gostei demais dos toques de horror, até o limite que ele conseguiu alcançar, né? Nossa, aquela cena daquela... Eu acho que até um interesse amoroso, eu fiquei com isso na cabeça, do Wong, aquela maga, né? Na hora que ela fala assim, não, você não pode fazer isso. Ela não deixou ele fazer porque ela sabia que ali... era morrer. Na hora que ela atacou o Darkhold com a adaga, ela sabia que se deixasse o Wong ele ia morrer. Então por isso que ela falou que ele não podia fazer aquilo. Ele é um mago supremo, né? Então ele é o líder, ele é alguém venerado, alguém respeitado. Então ela se sacrificou e não deixou acontecer nada com o Wong ali, né? Pelo menos naquele momento. E aquela hora que ela crava a adaga no livro e ela vira cinzas, ela vai virando cinzas, e aí de repente você percebe que caiu uma lágrima dela, ela segurou toda a dor, ela não gritou, mas ela sentiu dor demais, e aquilo foi representado por uma lágrima. Um detalhe, quanto que ela sofreu naquele processo, e resultou na morte dela, daquela forma que foi bastante gráfica, né? E ali ele mostra aquela lágrima escorrendo, representando assim toda a dor que ela sentiu, e ela não proferiu nenhum grito. Ela segurou, e o máximo ali que ela deixou, né, passar ali de dor foi aquela lágrima. Caramba, aquilo me impressionou muito essa cena, e realmente é um novo nível, né? A gente não tinha visto algo parecido até então, e é muito bom quando a gente percebe que o universo Marvel está ainda em desenvolvimento, ele ainda tem coisas novas para contar, ele ainda tem momentos icônicos para mostrar pra gente, né? Falando agora da história em si, né? Vamos começar lá com uma das minhas grandes surpresas. Sinceramente, que eu nunca imaginava que a Wanda seria a vilã. Já tinha essa teoria, né? Já existia essa teoria.
nos quadrinhos, e eu não vou falar muito dos quadrinhos para não ficar parecendo que você é sommelier de quadrinho, né? Eu acompanhei quadrinhos há muito tempo, mas eu admito que eu parei, né? Já deve ter o quê? Já deve ter uns 10 anos que eu parei de acompanhar os quadrinhos de heróis da Marvel, né? Eu prefiro agora comprar séries únicas, né? Aquela edição única. Eu prefiro ler quadrinho com edições fechadas. Não tenho mais muita paciência para acompanhar as sagas, né? Acompanhar a evolução mensal, né, das histórias. Mas eu lembro que eu cheguei a ler, sim, eu acho que eu tenho esse quadrinho também, da queda, né, dos Vingadores, em que a Wanda realmente dá uma pirada. Ela já tinha pirado outras vezes, né, a Wanda sempre foi muito instável. O poder dela é muito grande, né, a Marvel sempre faz isso. Quando você tem um personagem muito forte, ela sempre inventa uma forma de desestabilizar esse personagem, né. No caso da Wanda foi deixar ela instável mentalmente, porque já que ela é uma manipuladora de realidade, e é muito mais do que a gente viu nos filmes, né? O poder da Wanda dos quadrinhos, comparado ao filme, não chega nem aos pés. A Wanda realmente ela manipula a realidade, ela pode transformar, ela pode alterar propriedades físicas, reestruturar objetos, reestruturar matéria. Então ela é muito mais forte nos quadrinhos do que foi mostrado nos filmes, né? Mas essa parte de instabilidade mental sempre foi canon, sempre foi algo do personagem, né? Mas eu não esperava que isso acontecesse, principalmente depois de WandaVision. WandaVision pra mim foi uma das melhores, foi a melhor série da Marvel, né? Isso eu acho que é consenso, melhor série da Marvel. E fez com que a gente simpatizasse muito com a personagem. Eu fiquei muito afeiçoado à Wanda depois de WandaVision. Se tornou a minha personagem principal, certamente. E eu fiquei com um misto de um pouco de tristeza do que aconteceu, né? Mas ao mesmo tempo eu também fiquei surpreso com a coragem da Marvel de pegar uma heroína querida, né? E transformar ela numa vilã. Mas a gente tem que pontuar algumas coisas bem interessantes, né? A Wanda sempre sofreu demais ao longo de todos os filmes da Marvel. Desde o primeiro filme, né, ela perdeu o irmão. Pra gente, aquele Pietro lá era nada. Mas, né, para a personagem, é o irmão dela, alguém que ela cresceu, alguém que esteve ao lado dela o tempo todo, né? E aquela morte foi muito significativa. A Marvel não conseguiu, eu acho que a Marvel não conseguiu imprimir todo essa dor, né? Ela não conseguiu mostrar, né, a Wanda, como a Wanda sofreu com a morte do Pietro. Fez menções verbais, mas não mostrou muito a dor dela com a perda do Pietro, né? Depois vocês lembram qual foi a próxima etapa, né? A próxima aparição da Wanda? A próxima aparição da Wanda foi lá em Guerra Civil. A Guerra Civil, com um erro, né? Um erro de cálculo dela ali, ela matou dezenas de pessoas. Que aí deu, né? Lá o começo do Tratado de Sokovia. Aquilo também foi muito marcante para ela. Ela matou pessoas inocentes, né? Eu acredito também que a Marvel não foi feliz em mostrar como que aquilo impactou a Wanda. Então, a parte emocional, a gente tem que ficar apenas subentendido, né? A gente tem que ficar apenas montando na nossa cabeça esse quebra-cabeça, né? Montando a nós mesmos esse quebra-cabeça. A Wanda, então, sofreu horrores ali, como quando ela matou aquelas pessoas. Então ela sai de uma perda do irmão, ela ali mata várias pessoas por um acidente, mas foi provocado por ela. E tem todo o Tratado de Sokovia, né, que começa por esse incidente, né?
Então ela é tipo assim, culpada, ela se transforma em alguém mal visto pelas pessoas, né? É uma vingadora ali que matou pessoas, e aquilo impactou bastante nela, né? E ali ela tem um pequeno alento quando ela começa a se relacionar com Visão, né? Ela começa a encontrar ali um pequeno alento e ela encontra um porto seguro no Visão. A gente também, né, completa as lacunas desse relacionamento, porque depois de Guerra Civil, a gente vai lá para Guerra Infinita, né? E lá eles já estão estabelecidos como um casal. Eles até querem parar de agir como Vingadores e ficarem juntos. E aí acontece todos né, os acontecimentos, né? Acontece os acontecimentos. Acontece tudo que a gente já sabe lá em Guerra Infinita. E no final, mais uma vez, a Marvel não dá trégua pra Wanda. Mais uma vez, a Marvel não dá trégua pra Wanda. Quando ela, o único porto seguro, né? A gente tá falando, né, de todo o sofrimento que ela tava passando. Ela encontrou ali no Visão alguém que ela pôde desenvolver um sentimento. Ela encontrou no Visão ali o seu amor, né? E no final de Guerra Civil, ela tem que matar o Visão. Ô, gente, vocês estão percebendo que desde a hora que a Wanda, em todas as vezes que a Wanda apareceu, acontece algo trágico que não é explorado bem pela Marvel. Eu não acho que isso é explorado bem pela Marvel. É igual eu falei, a gente tem que preencher as lacunas, né? Mas aí, esse fato em si, ele é bem desenvolvido. Eu acho que ela matar o Visão é bem desenvolvido, né? O sofrimento dela é visível, a Marvel desenvolve o sofrimento dela de uma maneira que a gente entende, né? Ela volta ali no Ultimato, né? E praticamente ela ia vencer o Thanos sozinha. Para vocês terem noção, Homem de Ferro, Capitão América e Thor, os três juntos, não estavam conseguindo vencer o Thanos. Ela ia vencer o Thanos sozinha, se ele não tivesse, né, um artifício de chamar lá a nave, né, para fazer um ataque surpresa, enfim. E saindo ali, né, de Ultimato, a gente tem eu acho um erro da Marvel fazer apenas o funeral do Tony Stark. Eu entendo, tá? Eu entendo a narrativa que eles queriam fazer, já que começou com Tony Stark, ali estava fechando com Tony Stark, então não tinha momento, né? Não era o momento dos outros, né? Mas eu acho que deveria ter feito, sim, o funeral de todos que morreram, né? De todos que deram a sua vida para que eles conseguissem vencer. O Homem de Ferro, claro, sem dúvida. A Natasha, né? A Viúva Negra, tinha que ter sido homenageada também. Ela deu a vida. Ela foi uma peça fundamental. Sem ela não tinha como vencer, né? Sem a joia dela, não tinha como o Homem de Ferro fazer o estalo. Olha só. Então, tinha que ter feito o funeral da Natasha. E também tinha que ter feito o funeral do Visão, né? O Visão ali tinha morrido naquela hora. Também, né? Por causa dos acontecimentos. Então, tinha sim que ter feito os funerais dos três Vingadores. E aí poderiam dar um enfoque maior no Homem de Ferro, de alguma forma, né? Aí é trabalho de roteirista. Quem sou eu para ficar querendo dar uma de roteirista, né? Mas, então, a Wanda, todos os momentos que ela apareceu, ela sofreu. E aí a gente vai pra WandaVision, né? Pra WandaVision, eu acho que todo mundo já deve ter visto dezenas de vídeos, né, sobre WandaVision, comentado e por aí vai, críticas. Eu acho que o que eu posso acrescentar é que, novamente, a gente tem que preencher algumas lacunas. Mais do que trazer o Visão de volta, o grande amor dela de volta, a Wanda teve 2 filhos, né?
E esse vínculo de uma mãe ou um pai, o vínculo de uma mãe e um pai com os filhos, esse vínculo, eu acho que é até bobagem eu ficar falando aqui que é um vínculo eterno, né? É um vínculo, eu acho que é o vínculo mais forte que deve existir, e ele é eterno, ele não acaba, ele não tem fim. Esse vínculo, ele é infinito. Eu tô falando isso porque quando os meninos apareceram, ficou tudo muito leve, né? Ficou tudo muito leve e tal. E o final de WandaVision dá muito enfoque na perda do Visão, né? Ela perdendo o Visão. Foi realmente um grande baque ela perder o Visão. Foi algo assim, novamente um sofrimento que em todas as vezes que ela apareceu no universo Marvel, ela teve esse nível de sofrimento, né? Eu listei, né, todas as aparições delas, e todas as aparições dela teve um nível extremo de sofrimento. Não foi bem explorado na trama. Eu acho que os filmes e séries não conseguiram explorar muito bem esse nível de sofrimento. Não deixou aparente pra gente. E aí, igual eu falei, nós estamos completando as lacunas que não foram mostradas. E mais do que a perda do Visão, ela perdeu os 2 filhos que têm esse laço, né? Esse vínculo de mãe com filho. Esse vínculo de mãe com filho é algo, igual eu acabei de falar, imensurável, né? Quando ela tem contato com Darkhold, ela começa a ter visões, ela começa a ter um vislumbre de que ela tem a possibilidade de reaver os filhos. Quando ela tem ali o contato com Darkhold e ela começa a perceber, né, o poder do Darkhold e o que ela também é capaz de fazer, surge a possibilidade dela rever os filhos, dela ter os filhos de volta. E qualquer um de nós, isso é sem dúvida, faríamos qualquer coisa para ter aquele ente querido de volta. Seja filho, seja pai, seja mãe, seja um namorado, uma namorada, seja quem for, um avô, uma avó, um parente, um melhor amigo, seja quem for. Se você tiver a oportunidade, você faria a mesma coisa que a Wanda. Você faria a mesma coisa. Ela chegou num ponto que ela tinha como ficar junto com os filhos. E ela merecia. Ela merecia, depois de todo o sofrimento que ela teve, depois de toda a dor que ela sentiu, de tudo que ela fez, ela merecia, sim, essa chance de ficar com os filhos, custe o que custar, né? Então, ela ali estava como uma mãe que percebeu que ela poderia reaproximar dos filhos e ficar com eles e ter o seu único final feliz, coisa que nunca teve na sua trajetória do MCU. Em nenhum momento ela teve um final feliz. As histórias acabavam com finais teoricamente felizes, mas se você parar pra pensar, a Wanda nunca teve um final feliz pra ela. Então ali era a chance dela, né? No Multiverso da Loucura era a chance dela. E eu fiquei bem surpreso de transformar ela na tal vilã, né? Na tal vilã da história. E um passo importante, ele é canônico e bem corajoso da Marvel. Esse filme eu acho que a gente pode até brincar, né? Eu já vi muita gente brincando que é WandaVision 2. E muita gente fala, né, que ele contradiz WandaVision, pelo amor, né? Pelo amor. Ele não contradiz WandaVision em hora nenhuma. Ela acaba WandaVision, igual eu falei, realmente arrependida, mas quando ela tem o contato com o Darkhold, e isso é mostrado no próprio seriado, naquela cena que todo mundo assistiu, quando ela tem contato com o Darkhold, ela percebe que ela pode sim
reaver os filhos. Aí muita gente falou assim, mas os meninos estavam pedindo socorro para ela. Gente, ela estava vendo ali infinitas realidades. Em uma das realidades, os meninos poderiam estar pedindo socorro por uma situação corriqueira. A gente tinha saído daquela coisa de Mephisto, então todo mundo, os meninos estão com o Mephisto. Não, gente, ela estava vendo as realidades, igual foi mostrado no Doutor Estranho. Ela consegue ver todas as realidades em que existem os filhos. Então, em algum momento, ela percebeu que os filhos estavam pedindo ajuda. Em algum universo, alguma coisa deve ter acontecido, corriqueiro ou não, né? Um deslize, alguém caiu. A gente fica pensando em coisas grandiosas, mas se o menino, por exemplo, caiu, machucou, ele vai chamar a mãe e vai falar assim, me ajuda aqui, né? Então, em WandaVision já tinha mostrado sim que ela ia trilhar esse caminho, né? Isso já era óbvio que ela ia trilhar esse caminho. A gente ficava meio assim, não acreditando que iria acontecer, mas foi o que aconteceu. Ela trilhou o caminho e foi a grande vilã do Multiverso da Loucura. Doutor Estranho ficou meio apagado, né? Eu achei que o Doutor Estranho ficou bem apagadinho nessa história, que o filme realmente é um filme da Wanda, deveria chamar Wanda, Feiticeira Escarlate do Multiverso da Loucura, e não Doutor Estranho, mas eu gostei que deu uma conclusão para o personagem, e uma conclusão coerente com toda a sua história, desde o primeiro momento que ela apareceu lá em Era de Ultron, e em todos os filmes, a conclusão da Feiticeira Escarlate, da Wanda Maximoff, foi um arco de começo, meio e fim, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de arco dramático. Ela evoluiu como personagem, ela passou de um ponto A para um ponto B, e houve desenvolvimento, houve crescimento. E quando isso acontece com o personagem, é a melhor coisa. O personagem não pode sair do ponto A para o ponto B sem desenvolvimento nenhum. A gente não pode falar isso da Wanda. Ela teve sim desenvolvimento e foi muito coerente, né? Foi muito coerente esse desenvolvimento. Então a gente tem o fim, né, do arco da Wanda. Isso me deixou triste. Lá no começo, né, no comecinho da nossa conversa, eu falei que eu tenho um misto de emoções. Eu estou triste pelo fim da Wanda, mas estou feliz pelo desenvolvimento que a personagem teve, levando em conta até que ela não era personagem principal de nenhum dos filmes, né? Ela só foi personagem principal na sua série, e agora na conclusão. Mas toda a história dela, a gente teve que preencher essas lacunas com a nossa imaginação, mas uma imaginação que é bem coerente, né? A gente entende aqueles pulos, né? Aqueles pulos de um filme para o outro, a gente entende tudo direitinho. E gostei bastante, tá? Gostei bastante da conclusão da Wanda. Já o Doutor Estranho, eu achei ele bem apagadinho nesse filme. Ele já apareceu, vamos lá, no Doutor Estranho 1, no primeiro filme dele. Ele apareceu em Thor Ragnarok, né? Numa cena incrível. Ele ali foi muito bem utilizado. Foi muito bom rever o Doutor Estranho ali. Ele apareceu em Guerra Infinita, em que ele brilhou, ele foi um dos personagens principais. Ali ele atingiu um novo status. Ele apareceu pouquíssimo no Ultimato, né? Numa pequena cena final. E volta agora, né? Eu acho que é isso, né? Deixa eu pensar. E volta agora no seu filme, né? Depois do Ultimato é a primeira aparição dele, né? E eu acho que por mais que ele esteja apagado, e ele está apagado no filme, ele tem algum desenvolvimento, ele tem algum crescimento. Aparece também o Arif, né? Claro, o Arif foi importante demais pra gente ver uma nova faceta do Doutor Estranho. Por mais que seja de uma realidade alternativa, ainda era o personagem, só que tomou um caminho diferente, né? Então o Arif também teve, né, esse crescimento de afinidade com o personagem. Pelo menos isso serviu pra gente criar afinidade e fez também um episódio incrível, né? O episódio do Doutor Estranho no Arif é incrível, incrível. Daria ali certamente para ser um filme sensacional.
Então, voltando aqui, né, pro Multiverso da Loucura, ele tem um pequeno desenvolvimento, ele larga, né, ele consegue libertar do sentimento que ele tem com a Christine, aquele relacionamento da Christine é finalizado, realmente é finalizado, mas só, né, gente? O filme todo serviu só para ele finalizar ali o sentimento, o relacionamento dele com a Christine, né? Era algo... Não sei se precisava do filme inteiro para ser concluído isso. Concluiu muito bem, eu admito, concluiu muito bem desenvolvida, mas eu achei pouco pro personagem. Mas não foi só isso, né? A gente também não pode falar que foi só isso que aconteceu com o Doutor Estranho. Outras coisas, né, que o filme permitiu que a gente tivesse em desenvolvimento, além do Doutor Estranho, que ganhou, né, o seu terceiro olho. Esse terceiro olho, ele é uma menção também de quadrinhos, é o olho de Agamotto, né? Em vez de o olho ser a joia, nos quadrinhos ele é um objeto de senciência. Ele consegue... É igual o olho de Tandera. Eu acho que os novos talvez não entendam, mas permite ver além do alcance. Então uma menção, né? Uma menção do olho de Agamotto, esse terceiro olho. No universo Marvel, eu acredito que esse terceiro olho vai para deixar um lado um pouco mais sombrio do Doutor Estranho, um lado fearless, né? Um lado em que ele não tem realmente medo, que ele vai encarar os desafios sem muita preocupação. Outra coisa que a gente viu que o filme desenvolveu bem foi a teoria de que todo Doutor Estranho é fadado ao mesmo destino, a se corromper, né? E todas as versões alternativas que a gente viu do Doutor Estranho foram corrompidas, inclusive a de What If, né? Inclusive a que a gente viu, a versão que a gente viu fora do filme também foi corrompida. Então isso se tornou uma identidade. A gente tem que ver o que isso vai levar para frente, o que vai acontecer com ele para frente, como que vai ser como que ele vai se corromper, né? Foi algo que deixou bem claro pra gente nesse filme. E o filme também permite um pequeno, mas um pequenininho passo do universo cinematográfico, do MCU, né? A gente tem mais um vislumbre do multiverso. Eu já tinha, sinceramente, em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, o multiverso ali estava muito bem estabelecido, né? Mas enfim, eles restabeleceram o multiverso outra vez. A gente agora, né, não há dúvida para o espectador que só acompanha os filmes do que é o multiverso, né? É uma gama infinita de possibilidades. E engraçado, né, que nesse multiverso só mostrou Doutores Estranhos com o mesmo rosto do ator, do Benedict Cumberbatch, né? E a gente sabe, né, que existem variantes com rostos diferentes. O Homem-Aranha tá aí para mostrar pra gente que existe Peter Parkers com rostos diferentes. E lá na série do Loki também está lá mostrando pra gente que existe Locks com rostos diferentes. Existe Locks com rostos iguais, né? É só lembrar lá do candidato Loki, né? Do governador Loki, o presidente Loki. Mas existe todos os Locks também. Existe até o Loki jacaré, né? Queria muito ter um Loki jacaré. Quem sabe alguma caixa ainda faça um Loki jacaré. Por que eu tô falando de caixa? Porque quem tá escutando essa nossa conversa, o meu canal principal é de unboxing, né? A gente abre caixas misteriosas e as caixas até possuem itens dos mais diversos, né? Então, quem sabe, né? Um dia ainda vem um jacaré Loki. Mas todos os Doutores Estranhos que foram mostrados nesse filme tinham o mesmo rosto do Benedict Cumberbatch, né? Mas está bem estabelecido, tá? O multiverso agora eu acredito que está bem estabelecido. E eles colocaram uma informação extra. Essa informação eu acho que deveria ter sido mais explorada, tá? É uma informação que foi colocada, uma informação importantíssima e que foi, assim, só jogada. E muita gente não deve nem lembrar que isso foi comentado no filme. Que são as incursões, né? 2 universos que se chocam e apenas um vai sobreviver. Ou então, acontece igual aqueles 2 universos que se chocaram lá no Doutor Estranho Evil, né? Do filme. Esse Evil do filme, tá? Do terceiro olho.
o universo ali se chocou e parece que nenhum dos dois universos sobreviveu, né? É uma dúvida que eu fiquei, sinceramente, que eu fiquei com dúvida se os dois universos não sobreviveram, o que aconteceu ali, né? Mas na teoria, pelo que foi falado com a gente, quando os dois universos se chocam, apenas um vai sobreviver, o que pode acarretar em uma guerra entre universos, né? E isso também foi falado em Loki. Mas eu tô falando aqui que muita gente só assiste os filmes, então essa informação era importante ser colocada e mais bem frisada do que são essas incursões. Então, nós vamos ter dois universos que se chocam e eles vão ter que lutar entre si porque apenas um universo vai sobreviver. Isso abre possibilidade para a gente ter o grande evento da Marvel, né? Eu acho que a Marvel tá precisando de fazer um Vingadores. Chama eles de Vingadores ou Defensores, ou o que seja, sei lá o que eles vão falar. Mas eu acho que tá na hora de já reunir esse pessoal de todos os filmes, Shang-Chi, das séries, do Loki voltando, Doutor Estranho, o Falcão, ou melhor, Capitão América, né, do Sam Wilson. Tá na hora de reunir esse pessoal, gente, e fazer o primeiro filme que vai dar caminho, né, que vai prosseguir igual fez os Vingadores, né? Os Vingadores foi ali o primeiro filme que deu o passo, né, pra saga das Joias do Infinito. Eu acho que tem que ter um primeiro filme agora de reunião de grupo para ter o primeiro filme da saga do multiverso, né? Eu acredito que se a primeira, aquela primeira grande arco foi as Joias do Infinito, esse segundo arco tá claro que é um multiverso. O multiverso vai ser o grande chamariz aí. Tanto que eles vão utilizar isso para trazer os X-Men, né? Na minha cabeça, eles vão trazer os X-Men junto com um universo diferente, né? Vai colidir e vai juntar esses dois universos. Se bem que eu já tenho uma outra teoria, eu já vi uma outra teoria de que o Xavier estaria escondendo os mutantes, né? Já que ele é um poderoso telepata, então que já existe mutantes no MCU, ele só ninguém se lembra por causa do Xavier. Pode ser também, né? É uma possibilidade, né? Seria bem legal, para falar a verdade. Eu prefiro essa, né? Que o Xavier tá controlando o mundo inteirinho para esquecer que existe mutante, do que vir os X-Men de outro universo. Eu preferia essa do Xavier. Vamos ver o que eles vão fazer, que caminho eles vão tomar. Eu senti falta do Loki. Sinceramente, na minha cabeça, ia aparecer o Loki no finalzinho, na cena pós-créditos. Ele ia explicar sobre o Kang, ele ia explicar, né, sobre o multiverso, a experiência que ele teve no multiverso, e eu achei que essa seria uma hora de uma ligação mais profunda, né? Eu achei que esse seria o momento. Eu achei aquela cena da Clea, né, da Charlize Theron lá como a Clea, eu achei ela meio jogada, pra falar a verdade. Essa poderia ter sido a segunda cena pós-crédito, né? E não aquela do Bruce Campbell. Por mais que foi muito engraçado, né? Mas para 95% das pessoas aquilo foi frustrante, porque é uma referência só para quem conhece Sanheim, e como eu falei lá no começo, né, só quem já viu os filmes de Sanheim ia entender aquela referência, né? Mas era hora de ter trago o Loki e feito a sua primeira ligação. O próximo filme é Thor, né? O Thor, Amor e Trovão. Eu, sinceramente, que eu não acredito que vá introduzir alguma coisa de multiverso no Thor. Eu acho que esse filme é a conclusão, né? É o fim do Chris Hemsworth, o Thor Odinson, e vai colocar a Natalie Portman, né? A Thor. Vai colocar a Thor no lugar, a Jane Foster no lugar do Thor. Vamos lá, né? Vamos então finalizando as nossas considerações sobre o filme. Eu gostei demais, tá? Gostei muito do filme. Certamente tá no meu top... Eu acho que tá no meu top 10, né? Não vou pôr no meu top 5 ainda não. Mas é um filme muito marcante, com uma autoria incrível.
O Sanheim realmente merece muitos créditos pelo filme. Gostei, né, do arco da Wanda, da conclusão do arco da Wanda. É mais um personagem que deixa a gente, infelizmente, né? Mais um personagem. Todos os Vingadores originais, de uma forma ou de outra, estão indo embora, né? E dessa vez nós temos agora os novos Vingadores, né? Lembra lá, quando no finalzinho de Era de Ultron, que a gente foi apresentado aos novos Vingadores, e que tinha máquina de combate, tinha a Feiticeira, tinha o Falcão, tinha o Visão, né? Então, esses novos Vingadores também estão partindo, né? O Sam, eu acho que ainda vai perdurar, né? Como Capitão América. O Capitão América Sam Wilson ainda vai ter papel importante, né? Mais um tempo. Mas o Máquina de Combate, eu acredito que ele vai ter uma série, né? Vai ter uma série aí dele, Guerra das Armaduras. Vamos ver como que vai ser essa série, o que vai fazer com o Máquina de Combate. Mas se você pensar dessa nova geração, né? Da geração antiga e da nova geração, só ficou o Hulk e o Thor, o Falcão, o Sam, Capitão América, e quem mais? E o Máquina de Combate, né? Só esses 4. Se você parar pra pensar, só os 4. Visão já foi. Não, tem o Visão Branco, né? Eu esqueci que tinha o Visão Branco. Mas enfim. Visão já foi, Wanda já foi, Homem de Ferro, Viúva Negra, Capitão América, o Gavião Arqueiro teve também o seu fim, né? Na série dele. Eu achei muito legal a série dele. A série dele é bem simples, mas muito bem desenvolvida. Conseguiu também fechar o arco do Clint, o arco do Gavião Arqueiro, e introduzir uma nova personagem. Muita gente fala que o seriado do Gavião Arqueiro é ruim. Eu não acho, eu acho muito bom, com um desenvolvimento do personagem excelente e uma conclusão digna também pro Gavião Arqueiro, né? Então a gente tá ficando agora com os novos, né? Os novos personagens. Eu tô muito ansioso para ver o próximo filme, com o Sam Wilson liderando, né? O novo Capitão América liderando, com o Doutor Estranho ao lado do Sam. Tendo também a Thor da Jane Foster. Nossa, vai ser muito legal ter a Thor da Jane Foster ao lado. Caramba, eu tô muito empolgado. Eu acho que vai demorar para ter um filme-evento ainda. Pelo que visto, ano que vem não tem nada disso. Não vai ter Vingadores tão cedo, infelizmente, né? Mas Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura foi uma experiência que vai marcar. Eu lembro do filme do começo ao fim. Eu lembro de todas as cenas. Eu lembro do desenvolvimento. Eu lembro das câmeras. Eu lembro do terror. Eu lembro de tudo. Como alguém pode falar que o filme é ruim? Como alguém pode falar que o filme é ruim se é um filme que, na nossa cabeça, ele vai perdurar? Igual o Capitão América perdurou, né? O Capitão América Soldado Invernal perdura até hoje. Igual o Guardiões da Galáxia perdura até hoje. Thor Ragnarok, Vingadores Guerra Infinita, Ultimato. São filmes que perduram, né? Que vai ficar com a gente muito tempo. Diferente de muitos outros, né? Que a gente tem que reassistir para lembrar algumas coisas. O saldo final é muito bom, muito positivo. Eu estou muito empolgado para ver o que a Marvel tem para o futuro. E espero estar aí bastante tempo, né? A gente nunca sabe, né? Mas eu espero estar bastante tempo aí para acompanhar esse segundo grande arco da Marvel. Se você gostou desse bate-papo, esse canal aqui, eu não estou atualizando ele tanto, né? Mas se você quiser se inscrever, considere se inscrever, que quando eu lançar um próximo podcast, um próximo áudio, um próximo bate-papo, você vai receber, né? Você vai ver que
tem vídeo novo. Lembrando que eu tenho meu canal principal, que é o meu título final, em que eu faço unboxing, e lá eu tô a todo vapor. Tem praticamente vídeo dia sim, dia não, né? Às vezes tem vídeo todo dia, então você pode me acompanhar lá mais no meu título final. Gostei dessa conversa, gostei desse bate-papo. Eu falei sozinho, na verdade, né? Mas eu quero aí trocar ideia com vocês agora nos comentários, tá? Hoje eu tô sozinho, né? Eu já fiz alguns podcasts acompanhado e a troca de ideia realmente é muito boa quando a gente tem outra pessoa junto. Mas eu queria tanto falar sobre o Multiverso da Loucura, eu queria tanto falar que eu resolvi gravar eu sozinho mesmo. E espero... Nós já tem uma hora, e espero que eu tenha proporcionado para vocês alguns minutos de descontração. Um grande abraço, até a próxima e tchau.